Esse seminário nós chamamos de O Caminho da Liderança, porque nós estamos falando com empresas que lideram segmentos muito competitivos. Né? Que sugestões, que dicas você poderia dar para aquelas empresas, supermercadistas ou não, que buscam se destacar e obter esse reconhecimento do consumidor que vocês têm? Acho que assim, acima de tudo, né, você precisa, né, como eu falei no início, por que eu falei sobre cultura e engajamento interno? Não adianta, você não encanta, pessoas desencantadas não encantam nenhum cliente, independentemente do formato que ele está. Ele fala, mas está no formato, a saída no formato que é fácil. Não foi a realidade para algumas empresas, não é a realidade para todas. A busca pela excelência, a busca, né, para você conseguir transformar, entregar uma experiência melhor de compra e principalmente engajar as suas pessoas para que você consiga se diferenciar em relação aos demais, independente aí do ramo que esteja trabalhando. É o que vai fazer a diferença. Ramos, né, formato, empresas nascem, empresa morre. Né? Na maioria dos casos é o quê? A questão da qualidade, do quanto você consegue engajar as pessoas, do quanto você consegue fazer, que independentemente da função que está sendo exercida, essa pessoa esteja engajada. Esse é um dos grandes, acho que talvez o maior obstáculo para a maioria das empresas. Né? Mesmo dentro de um processo de crescimento, o que eu falei? A gente vai para pedir, eu vou em véspera de abertura de loja falar, eu vim aqui para pedir para vocês, para pedir que você trate o cliente como você gostaria de ser tratado. Eu vim para pedir para a liderança para tratar o colaborador da mesma forma, para pedir que tenham cuidado das coisas da empresa do mesmo jeito que você tivesse na sua casa. Não tem como você falar, bem, mas aí eu sozinho, o líder vai conseguir. Não tem como. Você precisa, e isso é um trabalho contínuo que ele é feito, né? Tinha um antigo, né? Chefe meu, um dos antigos ex-proprietários da família falecida do Atacadão, que ele falava, né? A empresa é feita de gente e de exemplos. E não adianta, você não pode descolar entre a tua realidade com a tua prática. Volta àquela frase que o Claudio falou. Por isso, você não pode acreditar no primeiro tudo bem. Tem que insistir, se colocar mesmo no sapato ali da pessoa, no sapato da operadora de caixa, no sapato do repositor, no sapato de quem está recebendo mercadoria. Sem uma equipe engajada, você não promove uma boa experiência de compra de forma sustentável, né, ao longo do tempo. Empatia, não é isso? Empatia, não é Exato. isso? Empatia. Tem uma pergunta aqui do Felipe Luiz Lopes sobre o transporte de produtos. Sempre utilizou-se o rodoviário em vez do ferroviário, devido a vários fatores. Tá? No futuro próximo, você acredita em mudanças? O que isso poderia afetar positivamente a logística e preços? Infelizmente, não. Né? Infelizmente, ainda o Brasil, né, olhando para os níveis de investimento, capacidade de investimento do governo, infelizmente, a gente deve continuar ainda dependendo muito do modal rodoviário por muito tempo. Isso faz com que você crie bolsões, né, como se fossem micro países, né? Porque dependendo do produto, imagina que alguém consiga produzir aqui em São Paulo um suco muito bom. Se ele colocar esse produto numa carreta para chegar em Cuiabá, ele acabou com o preço dele. Não dá para você transportar, né? O produto frete ainda é a bomba injetora do caminhão, é por peso de mercadoria. Então, isso faz com que você crie situações que só acontecem aqui no Brasil, não acontecem em outros países, dimensões continentais ou regiões continentais, que têm, né, um custo logístico proporcional ao valor do produto menor do que o nosso. Mas para isso precisaria ter um investimento muito grande por parte do governo, a gente não consegue enxergar isso, pelo menos no médio e longo prazo. Acho que o Vou Cláudio vai colocar, concordar com vou isso. colocar aqui uma frase aqui e gostaria que você reagisse a essa frase, por favor. Um líder é um vendedor de esperanças. Napoleão Bonaparte. Não entendi no final, Cláudio, desculpa, cortou. Um líder é um vendedor de esperanças. Napoleão Bonaparte. Verdade, verdade, verdade. O líder, ele precisa vender, né? No fim, você precisa vender, né? Um dos mantras, né? É um ramo, né? O ramo alimentar é um ramo difícil. A gente sempre fala para o pessoal, né? Nosso pessoal, né? Principalmente quem está na linha de frente, né? Trabalha sábado, domingo, à noite, feriado. Eu já trabalhei em piso de loja, né? E sábado à noite é sempre complicado. Então, o que a gente vende é a esperança, primeiro, né? Dos mantras que a gente adotou na açaí. O crescimento da açaí precisa significar o crescimento da nossa gente. Dificilmente a gente preenche cargos que seja com pessoas que não venham de uma posição. A gente contrata geralmente na base e consegue ir subindo, é mais de 2 a 3 mil promoções por ano, mais de 1 milhão. Então, a esperança que você vai realizar seus projetos, a esperança que você vai, não a promoção da semente porque tem que ganhar mais, é porque, na realidade, a pessoa precisa ver que ali ele tem uma esperança de subir e de mostrar e de ser valorizado.
né? Quando eu abri a unidade de Presidente Prudente, acho que em 2012, né, eu falava para aquele pessoal que estava ali começando com a gente que um dos meus sonhos, né, estaria como realizado se eu conseguisse ver uma boa parte deles assumindo posições de gerência daqui a uns anos. Daquele time que estava ali, entre operadoras de caixa, repositor e passador, nós temos 6 gerentes de loja hoje. Então, sinceramente, né, do legado que a gente tenta deixar, existe um que pode imaginar que é crescimento financeiro, mas não é. Nós, seres humanos, somos perecíveis, né? Nós vamos perecer e é o legado que a gente deixa em termos de aprendizado, né? No livro de Eclesiastes, Salomão fala sobre isso, que ele podia viver 1000 anos, 2000 anos, que ele pereceria, que qualquer bem que ele deixasse, os herdeiros provavelmente acabaria, que a única coisa que poderia sobrar dele é a sabedoria e o exemplo dele, tanto que 4000 anos depois ele é lido ainda e visto como um sábio. Então, o que a gente tenta deixar, né, sempre o legado de crescimento, de que a pessoa olha e fala, aquela pessoa foi contributiva na minha trajetória, aquela empresa foi contributiva na trajetória. Aliás, aqui eu vou fazer a pergunta, mas você pode complementar com alguma coisa. A Mariel Cáceres fala: o que você tem feito como líder para ter este sucesso que você alcançou? Primeira coisa, o exercício contínuo de esquecer que é líder, se colocar no sapato lá da pessoa, né? Quando a gente vai em loja, por isso que eu falei que esse ano eu estou com o coração partido, não consegui ir na inauguração. É a minha própria história de vida, né? Eu brinco, meu primeiro emprego foi bom, né? Comecei como vendedor. A empresa me deu um carro para trabalhar e pagava 20% de comissão. Sorveteiro, empurrando o carrinho na rua. Desde os 10 anos de idade, por uma questão pessoal, precisei estar em vários tipos de trabalho, né? Então a gente aprendeu também a ter uma visão, né, do quanto cada um está na base, para ser um bom líder a cada dia, além de, obviamente, da questão estratégica, entender o que está passando nos outros níveis, né? Isso é sempre uma preocupação, principalmente na medida que a gente cresce, muitas vezes está focado em crescimento, né? E às vezes pode acabar, e sempre todos nós falhamos, né? Passando desapercebido algum ponto nesse sentido. Tanto que, assim, qual é o maior medo que você tem? O medo do efeito colateral do crescimento do sucesso. É isso que a gente sempre está trabalhando para que não ocorra. Belmiro, o IBEVAR tem uma ligação muito forte com a Fundação Instituto de Administração, que é uma escola de negócios onde nós realizamos as nossas atividades. Então, nós falamos para muitos jovens. E você tem uma história muito bonita. Você começou a ensaiar aqui, falar alguma coisa sobre isso, e eu vou também te colocar uma frase que eu costumo dizer, e gostaria que você reagisse com a sua experiência, né? A experiência de homem, de pessoa que transita nessa vida. A frase é a seguinte: a dificuldade é a mãe da criatividade. Totalmente verdade, né? Isso faz parte da tua história, não? Faz parte. Na realidade, eu falo que a dificuldade e a necessidade é a mão, né, da criatividade, né, da inovação e da busca, né? Então, muitas vezes, né, são chamados, né, ao fato de você, né, às vezes uma situação difícil, por incrível que pareça, e todos nós passamos por ela na vida, te leva a buscar estar cada vez mais criativo, mais. Totalmente verdade. Concordância total, Cláudio. Olha, eu vou concluir. Tem muitas perguntas aqui, Belmiro, e eu vou aqui copiar uma entrevistadora, mas que acho que no caso da sua entrevista acho que seria muito interessante, apenas com uma reação muito rápida, na medida em que eu colocar alguma coisa para você refletir. Um líder. Hoje, um líder para você. Tá, do ponto de vista político, do ponto de vista empresarial. O que você quiser. E pode dizer por quê. Acho que assim, né, de todas, né, as bases, né, do que a gente olhou, né, em termos da história, né, eu pelo menos tenho, né, acho que assim, uma visão muito forte, né, do primeiro-ministro, né, inglês da Primeira Guerra Mundial, pelo que ele passou, Churchill. Então, ou seja, pela competência de lidar no cenário adverso, obviamente complicado de citar, porque algumas verdades daquela época não são verdades aplicadas hoje, mas liderar naquele desafio que ele tinha, enquanto não tinha a visão dos Estados Unidos, enfrentando o que era talvez o maior inimigo de todos os tempos, foi um líder que o exemplo deles que se perpetua bastante, né, que manteve a Inglaterra unida, sinceramente, no momento que acho que não tinha esperança nenhuma, e talvez aquela esperança dele foi o que fez a Inglaterra sugerir, e sinceramente, se talvez não fosse aquela resistência da Inglaterra, o mundo teria sido dominado por uma força
muito maligna. A gente tem, obviamente, né, dados momentos atuais, né, a gente não vê mais as frases, né, principalmente do ponto de vista político, né, então isso leva até um pouco de cautela no que fala, mas é um líder, né, por isso que eu fiquei um pouco hesitante para falar, mas é um líder que a gente tem uma referência muito Mas grande. eu gosto muito do Churchill, e tem uma questão muito interessante, e um livro que vale a pena ler, não sei se você conhece, mas são as 10 decisões que mudaram a história. E uma das decisões, uma delas, é exatamente a decisão da Inglaterra, da Inglaterra entrar na guerra, porque não era para entrar, não é? Havia uma grande resistência. E esse livro conta essa história, conta num dos capítulos essa história. E o Churchill foi persistente, foi convincente e conseguiu levar a nação, né, unida para uma disputa que, se a Inglaterra não tivesse entrado, como você disse, seria muito complicado, até por uma coisa que ele disse, né? Se o Hitler invadisse qualquer lugar, ele apoiaria o diabo, né? Então, você imagina o que nos esperava. A outra questão, uma vitória. Acho que o próprio, né, o próprio crescimento do próprio açaí, para mim, assim, foi uma vitória pessoal. Acho que isso é uma vitória, né? Tornar um lugar cada dia melhor, isso para mim acho que faz uma diferença muito grande. Em termos de história, né? Também, obviamente, né? As decisões do Churchill que levou, talvez pouca gente, geração talvez atual, não tenha noção de como talvez o mundo seria um lugar muito diferente, né? Do que é hoje, obviamente, que a humanidade caminha para pontos difíceis e positivos, né? Mas a vitória, em termos de vitória pessoal, acho que a trajetória a gente conseguiu, principalmente do legado, e transmitir, para mim é algo muito marcante. Uma paixão. Atacarejo, vender, comércio. Atacarejo. Não, a venda, na realidade, a venda. E Desde que o, eu Bel, fui. e o Belmiro Sempre foi vendedor, né? De vender sorvete, tudo, a venda. E o Belmiro pelo Belmiro? Aprendendo sempre, acho que buscando aprender sempre a cada dia, tendo a ciência de que, no fim, nós somos apenas um meio, né? A gente precisa ser o exemplo para as pessoas, principalmente para a liderança, né? Então, a gente busca estar dentro dessa trajetória, mantendo essa constância. Muito obrigado, Belmiro. Tem muitas perguntas aqui, nós ficaremos muito mais tempo, mas quero agradecer a sua disponibilidade, a sua sabedoria aqui em atender todas as perguntas, todas as questões, sem nenhuma preparação anterior. Não é? Muito obrigado, desejo sucesso. Quero dizer o seguinte, que um dos aspectos que nós fazemos é monitorar com inteligência artificial, por conta exatamente do prêmio que nós fazemos no fim do ano, nós monitoramos as opiniões dos consumidores, né? E é quase unânime. Né? Óbvio que existe essa tendência para o atacarejo, mas o açaí tem repetidamente se destacado nos nossos processos de monitoramento. E uma visão dos consumidores, depois eu posso, um dia a gente pode conversar, é a visão de que os preços são extremamente atrativos, são muito vantajosos. Essa é a principal motivação. Bom, nós ficamos extremamente felizes, é o trabalho nosso, é o que a gente busca, o crescimento, mas principalmente, assim, não teríamos sustentado o processo de crescimento sem buscar uma qualidade. A gente tem pontos para melhorar, obviamente, sempre, se não tiver, eles vão surgir. Então, isso é uma coisa que está sempre na criticidade, né? E aproveitar também para agradecer o time, principalmente o time do Açaí. Esse foi um ano difícil, né? Uma parte do público administrativo, né, pôde fazer o home office, mas a gente viu o temor das pessoas, principalmente no início da pandemia, para quem estava na linha de frente, num ramo que é essencial, aí, independente não somente do açaí, mas também do mercado como um todo, né? Agradecer o trabalho do time que teve, não só tudo foi necessário, dessa vez uma dose também muito grande de coragem, e a gente viu aí nesse momento de dificuldade, a gente vê o quanto que o empenho, o quanto que a cultura, o quanto que isso está impregnado de fato nas pessoas para continuar executando essa missão. E, obviamente, a gente sabe que o resultado de uma pesquisa dessa é sempre o resultado do trabalho. Né? Se algo fake não teria sido avaliado dessa forma. Não é uma coisa que você falar, não, mas isso é o resultado do investimento, do capital do dinheiro. Não, o dinheiro é um pedaço, mas se não tiver uma execução, se não tiver essa toque humano, você não consegue chegar nesse nível. Isso, uma pessoa que veio de processo, veio de informática, a gente sabe o quanto que isso também é fundamental.
Bom, foi 1 hora e 12 minutos de conversa muito agradável. Eu devolvo a palavra ao Lúcio para, então, fazer o encerramento. Obrigado também. Obrigado, Cláudio. Senhores, Belmiro, professor Felizoni, sem dúvida nenhuma foi uma noite assim super agradável. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo curtiram da mesma forma que eu. Tivemos perguntas, engajamento. Sem dúvida nenhuma foi uma verdadeira aula, uma verdadeira experiência para todos nós. Belmiro, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Felizoni, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Se inscrevam nos nossos canais, participem, fiquem de olho em nossas agendas. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, Belmiro, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.